Mas se eu quiser começar a investir, vamos lá, quero bolsa, quero comprar uma ação, quero começar a tirar minha grana do Tesouro Direto, dessas coisas de risco mais baixo. Por onde que eu começo? Pela estratégia, porque são muitas opções. Você abrir uma conta numa grande corretora, num grande banco, né? XP, BTG, eu sou parceiro do BTG Pactual, algum grande banco de investimentos, você abre o menu, você tem lá 400, 500 investimentos diferentes. Qual que você vai escolher? É o mais rentável, de menos volatilidade, a categoria... Não, você se perde. Quando você tem uma estratégia do porquê eu vou investir, as suas opções ficam limitadas a meia dúzia. O que é o porquê? Há uma sequência de 3 etapas na montagem de uma carteira de investimentos. O primeiro, eu preciso garantir minha reserva de emergências. Reserva de emergências precisaria de um podcast inteiro aqui para explicar, mas basicamente é o que vai me blindar contra as incertezas do curto prazo. Tem risco de perder minha renda, de perder meu emprego, de aumentar algum custo. Existem algumas simulações a fazer, mas em média a gente sugere que a pessoa tenha 6 meses do consumo mensal dela poupados com muita segurança, muita liquidez. É um CDB de um bom banco. Se inscreve no canal e já deixa o like. Transforme sua vida com nosso conteúdo incrível. Comenta aqui embaixo. Vou mudar minha vida. Vamos começar essa jornada juntos. CDB de um banco de investimento. Vai render 103%, 104% do CDI. É ali. Precisou de dinheiro, cai na conta no mesmo momento. 6 meses do seu investimento. Então, é meio boring, né? Sem graça. Mas eu quero investir em ações, em cripto, em coisas diferentes, mas está mandando para renda fixa. Não, mas isso vai te dar certeza do presente. Mesmo que venha inflação, bagunça a renda, você vai conseguir lidar com os imprevistos, com as festas, com as baladas que você vai ter. Montou a reserva de emergência, o próximo passo é garantir o futuro. É eu montar uma carteira de investimentos, pode ser um plano de previdência, uma combinação de ações com renda fixa, algo meio arroz e feijão no mundo dos investimentos. Qualquer assessor de investimentos sabe ensinar isso, que é quanto poupar por mês, durante quanto tempo, com que característica, para começar a viver dessa renda no futuro. Se tudo der errado na minha vida, aquela renda vai me manter. Qual seria o básico? Vou ver com 5, 6, 10 mil por mês? Garanta esse básico. Normalmente um plano de previdência resolve, um fundo de previdência resolve essa equação. É só depois de garantir a reserva de emergências completamente formada, aqueles 6 meses, e depois de saber o quanto poupar por mês para a previdência e colocar aquele andamento, que o que eu investir a mais, eu posso assumir risco. Aí cada um vai poder assumir, eu gosto de imóveis, eu gosto de carteira de ações, eu gosto de fundo imobiliário, eu quero arriscar em cripto. Se é cripto, diversifica. Mas tudo que os influenciadores financeiros falam sobre investimento, diversificação, carteira recomendada, o que você pesquisa, análise técnica, fundamentalista, tudo isso vem na terceira etapa da carteira de investimentos. Depois que você garantiu o presente, depois que você garantiu o futuro, você começa a arriscar. E aí, a minha opinião é que esse risco não pode ser tão elevado. Tem que ter uma proteção. Os outros costumam falar, cara, põe tudo em cripto, põe tudo em imóveis, põe tudo num ativo, e costuma dar errado isso, né? Mas aí eu preciso ter a lição de casa feita para o meu investimento funcionar direito. Virão crises? Virão crises. Meus alunos, por exemplo, quando começou a pandemia, lá aqueles 6 circuit breakers, a bolsa mergulhou para baixo, meus alunos perderam dinheiro. Mas não perderam a paz. Porque meus alunos estavam orientados a ter uma reserva de emergências, aos projetos de curto e médio prazo ter um dinheiro em renda fixa, então quem ia viajar no meio do ano tinha dinheiro para viagem. O que estava na bolsa, o que estava em cripto, o que estava mais exposto, eram os projetos de médio e longo prazo. Quando você vê esse dinheiro encolhendo, o que seria um projeto para acontecer daqui a 5 anos passa a ser daqui a 10. Mas a pessoa também tem o tempo e a calma para deixar aquela poeira baixar. No caso da pandemia, projetos de curto prazo foram cancelados. Então tinha um dinheiro disponível. Cara, vou equipar minha casa, vou fazer meu home office com mais tranquilidade, vou fazer uma mudança, né? E quando a bolsa caiu, eles tiveram tempo para reorganizar a carteira e surfar uma recuperação da bolsa. Então, o que era uma perda virou um grande ganho num segundo momento, porque não estavam dependendo daquilo. Havia uma reserva para manter a família por 6, 7, 8 meses em alguns casos. Então, tendo essa estratégia, você tem tranquilidade. Tendo tranquilidade, você reorganiza a carteira sem sofrer. E aí, sem sofrer, você vai estar mais tranquilo, vai dormir melhor, vai ter escolhas mais conscientes, a coisa funciona de uma forma mais inteligente. Tem algum tipo de ação? Uma vez, quero só contar um caos assim. Bom. Eu ganhei dinheiro com a Taurus uma vez. Durante muito tempo deu um bom resultado. Tava puto. Aí eu falei, quer saber? Vou comprar ação da Taurus. Pelo menos quero ganhar uma grana aí com tudo que tá rolando, quero ganhar um dinheiro. Ganhar uma grana boa. Acho que eu quase quadripliquei o que eu tinha posto assim, saí sorrindo. Falei, pelo menos ganhei um dinheiro. Mas qual é o tipo de ação que você olha assim e fala, puta, isso talvez não seja uma boa ideia pra quem tá começando?
o que não é uma boa ideia para quem está começando são grandes apostas, normalmente small caps, as pequenas empresas que são empresas que a gente fala, cara, se a economia for por esse caminho, essa empresa vai bombar e vai quadruplicar o valor. Legal, acho que todo mundo tem que ter talvez algumas small caps na carteira, mas uma parte pequena da carteira, porque recebe justamente esse rótulo de small caps, porque é uma empresa que pode crescer muito, como pode sucumbir à concorrência. Ela pode ser a bola da vez, mas pode surgir uma empresa nova, ou um estrangeiro chegar aí, um chinês aí, ocupar o mercado dela. Então ela está muito exposta ao risco. Então um erro muito grande é você apostar numa empresa que tem muito para crescer, mas não está consolidado no mercado. A Taurus é um bom exemplo. Você ganhou muito dinheiro porque ela era uma small cap, era uma pequena empresa que abriu capital e de repente, puxa, houve um trabalho de formação de mercado, né? Havia algumas corretoras que estavam pesquisando. Eu vendi na hora certa, então, Gustavo. O pessoal estava provocando. Começou a descer, você ia ficar desesperado. Você lembra o caso da Tesouras Mundial, lá da Mundial Tesouras? Que, enfim, uma empresa pequena, pouco conhecida, o que ela faz? Tesoura, mas de repente o papel começou a multiplicar porque havia alguns influenciadores recomendando esse papel. E aí chegou uma hora o pessoal se perguntou, mas peraí, por que estão pagando tanto pelas ações de uma empresa que uma indústria metalúrgica pequena? E aí, a hora que se percebeu a loucura, o preço despencou, né? Forjas Taurus, havia mais tradição, uma empresa maior, exportadora, tal, mas uma hora se percebeu que, peraí, está custando muito mais do que vale a empresa mesmo, né? E caiu a ficha. A gente tem que tomar cuidado com modismos, eu chamo de educação financeira fast food, o que alguns influenciadores fazem sem levar em consideração o peso da sua participação no mercado. Você citou Natália Arcuri, Thiago Nigro, né, o Primo Rico, são pessoas que têm de seguidores um número maior de pessoas do que de investidores na Bolsa. Eu tenho 1,5 milhão de seguidores, a Bolsa tem 5 milhões de seguidores. Eu tenho um poder de fazer um estrago no mercado muito grande. Então eu tomo muito cuidado quando eu faço qualquer situação, por quê? Pensa no seguinte, Ed, se eu faço hoje uma recomendação do tipo, anota aí, as recomendações do Gustavo Cerbasi, as 5 ações que todo mundo tem que ter, que eu tenho na minha carteira. Tal. Eu compro na hora. Milhões de pessoas estão nos ouvindo, meus seguidores também. Confio no Gustavo, milhões de pessoas vão comprar. Só que, como eu recomendei, quem tem não quer vender. Então, como é que as pessoas fazem para comprar? Vão fazendo ofertas maiores. Daqui a um mês, essas negociações que aconteceram a preços maiores, eu vou chegar aqui, fazer um papo com você de novo, falar, dá uma olhada no vídeo que eu gravei com o Ed aqui um mês atrás, vê as recomendações que eu fiz. Olha quanto rendeu. Rendeu 4, 5, 6, 10%. Legal, só que agora mudaram as perspectivas. Eu estou recomendando outras 5 empresas. O que o pessoal faz? Sai vendendo aquelas empresas para comprar outras. Daqui a um mês a gente faz um outro podcast. Eu vou mostrar que o que eu falei que tinha que vender despencou e o que eu falei que tinha que comprar subiu. Isso vai rolando por alguns meses até cair as cortinas. Alguém fala, peraí, a recomendação do cara não é consistente. Com base em que ele fez aquilo? Chega uma hora o pessoal fala, mas tá errado. E aí o preço, despenca. E eu já ganhei uma fortuna, porque todos os papéis que eu tinha, eu fiz o pessoal comprar e eu ganhei. Mas o pessoal que está transformando 10 em 100, 100 em 1000, 1000 em 10 mil, a hora o 10 mil vira 0, todo mundo perde. E qual que é o nome disso? Manipulação de mercado, isso é um crime. Isso é um crime que, infelizmente, no Brasil, pouco recurso foi dado à CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, para poder fiscalizar todo mundo. Ela não tem braços para enquadrar todo mundo e muita gente manipula o mercado hoje. Eu fui muito questionado durante muito tempo por que eu não exponho minha carteira. Por uma questão de responsabilidade. Eu ensino aos meus alunos como montar uma carteira, mas expor a carteira é me favorecer e talvez, se não for comigo, talvez meus filhos sejam expostos a uma queixa-crime e a gente perca o patrimônio. Eu quero dormir tranquilo, dou vários insumos. Minha carteira é bem conservadora. Se eu expor aqui, eu vou falar, mas só isso. Ela é bem conservadora, conquistei a independência financeira há muito tempo, mas eu não posso ficar induzindo as pessoas a investir como invisto, porque eu estou criando um favorecimento que, se eu estivesse no lugar do agente fiscalizador, eu enquadraria e me colocaria na cadeia, porque isso é manipulação de mercado. Eu vou deixar uma farpa aqui, você não precisa falar nada depois da minha farpa, tá? Vamos lá. Mas eu fico mais triste que tem empresas que fazem isso e provavelmente são empresas que vão estar patrocinando o público que vem antes desse vídeo. E isso me incomoda bastante.